Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, segunda-feira, 1º de fevereiro, primeiro dia desse novo mês que iniciamos com a graça de Deus. Completamos já um mês do ano novo e assim a gente vai iniciando esse novo mês, esse novo tempo, buscando mais uma vez a luz de Deus para nossas vidas com o Evangelho muito bonito que a liturgia de hoje nos apresenta, que é do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. E antes de ler o texto bíblico, eu peço que você, por favor, curta nosso vídeo, compartilhe e principalmente se inscreva no canal da nossa paróquia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes." Jesus, porém, disse-lhe: "Espírito impuro, sai deste homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, pois somos muitos." E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Entretanto, estava pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram então: "Manda-nos entrar nos porcos." Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos, e os porcos, uns 2.000, se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde estava Jesus e viram o possesso sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele que tivera o legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então, suplicaram Jesus para que fosse embora do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, para a reflexão desse Evangelho, hoje eu vou ler aos poucos um comentário do Carlos Mesteres, um grande teólogo da nossa igreja, sobre esse texto, devido à riqueza do seu comentário em explorar o significado desse texto. E eu, particularmente, dentro de tudo que eu li para poder me preparar, quando eu li esse texto, eu confesso que eu fiquei encantado, e é esse texto que eu quero partilhar com vocês hoje, de autoria de Carlos Mesteres. Nesse evangelho de hoje, vamos meditar um longo texto sobre a expulsão de um demônio que se chamava Legião e que oprimia e maltratava uma pessoa. Como veremos,
Marcos associa a ação do poder do mal com 4 coisas. Primeiro, com o cemitério, o lugar dos mortos. A morte que mata a vida. Segundo, com o porco, que era considerado um animal impuro para os judeus. A impureza que separa de Deus. Terceiro, com o mar, que era visto como o símbolo do caos de antes da criação. O caos que destrói a natureza. E por último, quarto, com a palavra legião, nome dos exércitos do Império Romano. O império que oprime e explora os povos. Ora, Jesus vence o poder do mal nestes 4 pontos. A vitória de Jesus tinha um alcance enorme para as comunidades dos anos 70, época em que Marcos escreveu o seu evangelho. Elas, as comunidades cristãs, viviam perseguidas pelas legiões romanas, cuja ideologia manipulava as crenças populares nos demônios para meter medo no povo e conseguir submissão. Então aqui é uma pequena contextualização do que as comunidades cristãs, de Marcos passavam quando ele escrevia o Evangelho. Um ponto dessa reflexão. O poder do mal oprime, maltrata e aliena as pessoas. Os versículos iniciais descrevem a situação do povo antes da chegada de Jesus. Na maneira de descrever o comportamento do endemoniado, Marcos associa o poder do mal com cemitério e morte. É um poder sem rumo, ameaçador, descontrolado e destruidor, que mete medo em todos, priva a pessoa da consciência, do autocontrole e da autonomia. Então, é uma pequena introdução que São Marcos faz nos primeiros versículos antes de Jesus aparecer, mostrando essa realidade sofrida daquele homem, que passava, que vivia, representando o homem, representava a realidade do povo de Deus. Segundo ponto, diante da simples presença de Jesus, o poder do mal desmorona e desintegra. Na maneira de descrever o primeiro contato entre Jesus e o homem possesso, Marcos acentua a desproporção total. O poder do mal, que antes parecia tão forte pela situação miserável que o homem vivia, se derrete e se desmancha diante de Jesus. O homem cai de joelhos, pede para não ser expulso da região e entrega até o seu nome, Legião. Através deste nome, Marcos associa o poder do mal com o poder político e militar do Império Romano, que dominava o mundo da época através das suas legiões e a qual os membros das comunidades cristãs também eram oprimidas. Por isso, este homem possesso representa o povo oprimido pelo poder do Império Romano. Terceiro ponto, o poder do mal é impuro e não tem autonomia nem consistência. O demônio não tem poder sobre os seus próprios movimentos. Só consegue ir para dentro dos porcos com a permissão de Jesus. Uma vez dentro dos porcos, estes se precipitam no mar. Eram 2.000 porcos. Na opinião do povo, o porco era símbolo da impureza que impedia o ser humano de relacionar-se com Deus e de sentir-se acolhido por Ele. O mar era símbolo do caos que existia antes da criação e que, conforme a crença da época, ameaçava a vida. Este episódio dos porcos que se precipitam no mar parece estranho e difícil de ser entendido, mas a mensagem é muito clara. Diante de Jesus, o poder do mal não tem autonomia nem consistência.
Quem crê em Jesus já venceu o poder do mal e já não precisa ter medo. Olha a mensagem central desse evangelho de hoje, irmãos e irmãs. Mensagem que deve causar nova esperança, renovar a nossa fé, mensagem de alegria para todos nós. Quarto ponto, a reação do povo do lugar. Alertado pelos empregados que tomavam conta dos porcos, o povo do lugar veio e viu o homem liberto do poder do mal, em perfeito juízo. Mas eles ficaram sem os porcos. Por isso pedem a Jesus para ir embora. Para eles, os porcos eram mais importantes que o ser humano, que acabava de ser devolvido a si mesmo, ou seja, o ser humano que acabava de ser restaurado, resgatado. Assim é hoje. O sistema neoliberal pouco se importa com as pessoas. O que importa é o lucro. Sabemos disso, não é? Quinto ponto. Anunciar a boa nova é anunciar o que o Senhor fez por você. O homem liberto quer seguir Jesus, mas Jesus diz: vá para casa, vá para junto dos seus e anuncie a eles o que o Senhor fez por você. Essa frase de Jesus, Marcos a dirige às comunidades cristãs e a todos nós. Para a maioria de nós, seguir Jesus significa: vá para casa e anuncie aos seus o que o Senhor te fez. E é assim, irmãos e irmãs, que a gente chega à conclusão desse evangelho, quando contemplamos as maravilhas de Deus, com a presença de Jesus em nossa vida. A missão que brota para nós é levarmos isso para a nossa casa, ou seja, trazemos isso para a nossa vida, trazemos isso para a nossa família, trazemos isso para as pessoas com quem convivemos e anunciarmos isso e proclamarmos isso a todas as pessoas. Acolha Jesus em sua vida, irmãos e irmãs, para que essa presença faça diferença na sua vida. Porque é do desejo de Deus, e o Evangelho deixa claro, que a vida seja restaurada e resgatada. Por isso, onde existe opressão, injustiça e exploração, devemos levar Jesus para que tudo seja transformado. É dever da Igreja transformar as vidas humanas, lutar pela dignidade de cada vida, como Jesus também fez. Comecemos essa semana, então, nos conscientizando disso, da maravilha da presença de Jesus em nossa vida, por causa de tudo aquilo que Ele quer realizar em nós, mas a missão que devemos ter para testemunhar essas maravilhas para todas as pessoas, continuando a missão de Jesus. Rezemos ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como o texto diz, eu quero ressaltar: quem tem Jesus não tem o que temer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus, te dê a graça nessa bênção, a graça da fé, para que você se fortaleça, se revigore e se renove, para que você seja um bom cristão, temente a Deus, fiel a Deus e, acima de tudo, um cristão consciente da vocação que Deus lhe dá. Então, que o nosso Deus te dê a graça do fortalecimento da fé e da perseverança na missão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, boa segunda-feira, fique com Deus.